Então, para a gente viver tudo isso, nós falamos bastante sobre os homens da fé e a prática da fé e a prática dessa vida avivada. Mas eu vou falar hoje sobre um contraponto. A gente vai usar aqui uma passagem que é um contraponto, para a gente entender como é que funciona. Na verdade, eu creio que nós vamos nos ver nessa passagem, a gente vai ver a gente mesmo aqui, e a gente pode avaliar a diferença entre a vida que a gente leva e a vida que a gente deveria levar. E a gente vai falar da Sara. Abre aí sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 18. A gente vai falar da passagem da Sara, que quase todo mundo conhece, mas eu vou resumir para quem está vindo pelas primeiras vezes, ainda não sabe. E a Sara, mulher de Abraão, e essa passagem fala de um filho que a Sara queria, mas ela era infértil. Mas o foco da mensagem não é o filho e nem o fato da Sara ser infértil. A essência dessa mensagem é a fé. O nosso trabalhar com a fé, a nossa prática de fé, a fé de alguém que realmente é avivado, a fé de alguém que realmente vive o reino de Deus, e a fé de alguém que vive apenas o dia a dia de uma religião ou qualquer coisa assim. Então, Gênesis capítulo 18, verso 9. A gente vai pular algumas partes aqui só para adiantar o tempo. Então, Gênesis capítulo 18, verso 9, diz assim: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda, e Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso ela riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque ela disse: Pode uma mulher da minha idade ter filhos? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Repete comigo essa parte aqui, queridos. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, disse ela. Na verdade, você riu. A Sara, só um resumo da história para quem não conhece. O Abraão, Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te falar onde é. Deus nem falou para ele onde que ele iria, só deu o comando para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai embora. E o Abraão, pela fé, obedeceu e pegou lá o gado dele, pegou os bens dele, e pegou a Sara e levou o sobrinho dele também, o Ló, e foi seguindo o caminho para entender para onde Deus estava conduzindo ele. Já uma grande atitude de fé, porque ele não tinha a menor ideia para onde estava indo, nem por que estava indo, nem o que aconteceria. Ele, pela fé, obedeceu. Em algum momento complicou a situação, porque Deus deu muita prosperidade para eles, mesmo em meio a um tempo de fome, um tempo de muita dificuldade. Eles prosperaram demais, tanto ele como o sobrinho dele, e prosperaram tanto que os pastores dos animais deles começaram a ter problemas de espaço. Então eles chegaram à conclusão que não temos mais como andar juntos, então vamos fazer o seguinte: Ló, escolhe aqui para onde você quer ir, se você escolher direita eu vou para a esquerda, e vice-versa. E aí o Ló escolheu um caminho, foi por um caminho, o Abraão foi por outro. E aí, nesse interim, Deus aparece para Abraão e diz para ele assim, fala: Abraão, tenho te dado aí prosperidade, né, e tal. Começa a conversar com Abraão, e o Abraão fala assim: Senhor, tenho muita prosperidade, está tudo bem, não posso reclamar de nada, mas eu não tenho um filho, eu não tenho um herdeiro, então quem vai herdar tudo isso que o Senhor está me dando aqui são os meus servos. E Deus fala: não, Abraão, você vai ter um filho. Olha para o céu,
e vê se você consegue contar as estrelas. E se você conseguir contar as estrelas, então esse vai ser o número de filhos que você vai ter. E aí o Abraão crê nisso e segue a vida. Só que não acontece, não vem, a bênção não chega. E eu queria que você entendesse essa passagem, porque o nosso foco, como eu disse aqui, não é falar do filho, nem da Sara relacionada à infertilidade, ou isso e aquilo, mas a questão aqui é a fé. Porque no caso do Abraão e da Sara era um filho, e no seu caso, e no meu caso, o que é? Porque a Sara estava aflita. A Sara, dentro dessa situação, ela estava muito preocupada, ela estava abalada, na verdade. E hoje, quando a gente olha essa história, conhecendo a história, e principalmente quando a gente está lendo a Bíblia, ou ouvindo uma mensagem, a gente fica até falando, nossa, como a Sara podia, né? Que absurdo, a Sara não acreditar. Veio lá o anjo falar com ela que ia dar o filho, e ela não acreditou, Deus já tinha falado e tal. Queridos, eu acho a Sara uma mulher tremenda, uma mulher guerreira, uma baita de uma mulher, um exemplo. Que mulher é essa? Porque a gente não está falando nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a mulher, se ela quiser ter filho, ela tem, se não quiser, não tem, e tudo bem. E se a mulher quiser ter filho, for infértil também, tem caminhos para fazer isso. Se não quiser também, tudo bem. A questão é que a Sara vivia em uma cultura em que a mulher, naquele tempo, naquela cultura, servia para procriar. Esse era o objetivo da mulher. E ela era mulher do Abraão, um cara próspero, um cara que chamava atenção, um cara que também era referência. Então aquilo era um opróbrio para ela, aquilo era uma vergonha para ela muito grande perante toda a sociedade. Ela sofria demais com aquilo, não era simplesmente uma bênção que não chegou, era algo que afligia o coração dela demais. Ela sofria com isso, ela estava amargurada, estava triste, e nada acontece. Deus falou, é verdade, mas nada acontece, e os anos estão passando, e o tempo está passando. Eu não sei se só eu passo por isso, se tem mais alguém aqui comigo, mas Deus dá as promessas para a sua vida, para a minha vida, Ele promete coisas, mas Ele não vai seguir o seu tempo para isso, Ele não vai seguir o meu tempo, Ele vai seguir o curso do propósito e do plano dEle para a tua vida, porque Ele sabe o que é melhor, nós não sabemos, nós temos as nossas urgências, as nossas necessidades, os nossos desesperos, e Deus não se move por nada disso. Deus não se move pelos nossos gritos, nem pelo nosso desespero. Ele não se move por isso. Ele se move, Ele é um Pai perfeito. Ele se move pelo plano perfeito que Ele estabeleceu para cada um de nós. E cada coisa vai acontecer no tempo que Deus preparou para acontecer. A questão de idade, Deus não está, queridos, limitado a nada disso. Deus não está limitado à idade, Deus não está limitado à economia do país, Deus não está limitado a nada, nenhum estado de saúde. Deus não, nada limita Deus, nós limitamos a Deus. Nós colocamos Deus dentro de uma caixinha de teologia, nós colocamos Deus dentro de dos conceitos que nós criamos. Então a gente define como Deus pensa, a gente define como Deus age, e a gente vai tocando a vida dentro dessas caixinhas que nós criamos, mas Ele não está em nada disso. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser, e Ele faz o que Ele quiser e quando Ele quer. Jesus curou tantas pessoas, e Ele curava de tantas formas, e dava comandos, e curava pessoas de longe, só dando um comando, e a menina era curada, e curava cego e paralítico. Mas teve um momento que Ele estava diante de um cego, e que Ele cuspiu no chão, misturou o cuspe dele com barro, e passou no olho do cego. Que sentido faz isso? Que sentido tem isso? Que doideira é essa? Sabe por que Ele fez isso, queridos? Porque Ele faz o que Ele quiser. Porque Ele não vai fazer o que você quer. Ele não faz o que eu quero. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. Porque Ele te comprou com o sangue dEle. Ele comprou você e eu com o sangue dEle. E quando Ele nos comprou, Ele comprou
a nossa alma para a vida eterna. Ele comprou o nosso dia a dia, mas Ele comprou também a nossa vontade. Ele comprou também os nossos desejos. Nós entregamos tudo a Ele. E se a gente ficar nessa briga com Ele, do que eu quero, do que você quer, do que eu quero, do que você quer, a gente vai ficar patinando na vida, patinando na vida, patinando na vida, até que as coisas aconteçam, até que a gente se renda aos pés dEle e fala: Senhor, faça a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida, como é feita a Tua vontade no céu. Porque no céu ninguém discute, no céu só obedece. E nós estaremos lá um dia, e a gente vai viver isso. Mas aqui na terra, queridos, a gente tem um negócio chato, que é o tal do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá a liberdade para colocar em prática tantas decisões, tantas vontades, que nos levam a tantos erros. E a Sara entrou em um desses erros, porque estava demorando demais, e ela nessa aflição toda, aí ela fala: chega, não dá mais. Chega, não aguento mais, não dá. É muita vergonha. Meu marido está aí, eu não consigo. Ele é um bom marido para mim, um baita do marido, e eu não consigo retribuir, fazer a minha parte aqui, porque naquele tempo, naquela cultura, essa era a parte dela. Hoje não é assim, mas naquela época era. E ela fala: chega, eu vou fazer o seguinte, toma aqui minha serva Agar, uma serva egípcia, você vai ter relação com ela e ela vai te dar um filho. E o Abraão, por um desvario, foi nessa da Sara e foi lá e teve um filho, e teve o Ismael. Sabe por quê, queridos? Isso está ligado àquele riso de incredulidade dela. Quando o anjo falou para ela que ela ia ter um filho, ela riu, ela deu uma risada. Aquela risada não é maldade dela, porque ela estava vivendo um tempo muito difícil para a vida dela. Aquela risada eu não acredito, não era, ela não estava zombando, mas era uma risada de: eu não acredito nisso, não acredito, isso não vai acontecer, não aconteceu até agora, está demorando demais. E ela riu, e essa risada, o que ela riu naquele momento, depois se tornou numa atitude, numa decisão. Aquela incredulidade que levou ela a rir, levou ela depois a tomar uma decisão maluca dessa, de dar a serva dela para ter um filho com o marido dela. E uma decisão precipitada. Você já parou para pensar na sua vida, se você fizer uma análise aí da sua vida até aqui, ou pelo menos da vida de decisões que você teve até aqui, e quantas decisões você já tomou assim, sem direção nenhuma de Deus, sem convicção absoluta nenhuma de Deus? Ainda que você tenha orado a Deus em muitos momentos, dizendo: Senhor, eu te entrego a minha vida, seja feita a tua vontade, assim na minha vida como é feita a tua vontade no céu. Senhor, é tudo teu, eu te adoro, eu quero te obedecer. Essas coisas que a gente fala nos nossos ajuntamentos, quando a gente está naquele momento de oração, de adoração, mas que infelizmente, na maior parte das vezes, quando acaba esses momentos de ajuntamento das nossas orações, a gente já sai decidindo as coisas que a gente quer ou que não quer, que concorda, que não concorda, tudo dentro das convicções que nós criamos da vida, ou dentro da forma como nós entendemos Deus, e a gente vai seguindo a nossa vida. Quantas decisões assim você já tomou? Eu já tomei várias, queridos, que me levaram para caminhos terríveis, obscuros, problemas. A Sara, ela tomou essa decisão, e depois teve que conviver com todo o problema que a decisão dela gerou, porque ela tinha que conviver com o filho do marido dela, e que não era dela, e que ela proporcionou isso. E a Agar, como um ser humano normal, começou depois a provocar ela: porque eu tenho filho, você não tem, eu dei filho para o seu marido, você não deu, e as brigas naturais que acontecem entre seres humanos. Desnecessário, né, queridos? Eu queria que você pensasse agora nas suas decisões, porque a única forma que tem de Deus transformar eu e você é se a gente assumir o nosso erro. Enquanto a gente achar que não tem como transformar, não tem como mudar o que eu não vejo. Eu só consigo mudar o que eu vejo, eu só consigo mudar o que eu entendo que está errado.
Você já parou para pensar quantas decisões dessa você já tomou na sua vida? A gente precisa aprender a confiar e descansar em Deus, queridos. O poder de Deus não é limitado. O apóstolo Paulo, no último capítulo do livro de Atos, ele saiu para uma viagem missionária e passou por tudo aquilo que nós ouvimos aqui ao longo do mês de agosto, e tantos milagres e tanta coisa, mas estava lá, estava indo para Roma. Era o objetivo. Quando ele chega em Roma, que era o objetivo. Então chega em Roma e ele vai, Deus envia ele para isso. Esse era o propósito. E aí ele chega lá e prega o evangelho e fala de Cristo como ele falou. E aí ele fala algo interessante aqui. Atos 28, no verso 24, fala assim: depois de pregar ali, ele chegou em Roma e pregou e tal, ele fala assim: alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vai e diga a esse povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade, e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, e nem permitem que eu os cure. Deus quer curar, queridos. Deus quer fazer milagre. Deus quer mover, Deus quer se mover na tua vida. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer te mostrar o poder dele no seu dia a dia. Mas a gente precisa ter um despertamento para isso. Tem que ter um avivamento para a gente poder ter foco de enxergar. Nós não enxergamos o que nós não queremos. Nós não prestamos atenção no que nós não queremos. Nós não bebemos água quando nós não temos sede. Se algo que a gente esse tempo da nossa vida, se o nosso foco são as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, a gente vai continuar assim, e daqui 1 ano a gente vai estar igual, e daqui 2 anos igual, e daqui 10 anos igual. Mas se a gente começar hoje a buscar de coração esse avivamento e começar a buscar essa essência do Evangelho, o porquê Jesus Cristo fez toda essa obra, convenhamos, queridos, Jesus Cristo não morreu na cruz. E o plano de Deus de Ele morrer na cruz, ir para o inferno, ser ressuscitado, estabelecer a igreja, nascer de uma virgem, todo esse plano não foi para a gente se ajuntar de domingo na igreja. Não foi esse o plano, não foi esse o propósito. Faz parte, é bom, mas não é isso. É muito mais que isso. Toda essa obra dele é para que você tivesse um avivamento de alma, que o seu espírito fosse avivado, para que você tenha sede e vontade de buscar ele através da palavra, em oração, em adoração, para que a palavra pule, ela salte quando você estiver lendo, ela pule daqui e fale com você, para que você, quando estiver lendo a Bíblia, você entre na história e se veja naquele cenário e viva a Bíblia e viva essa história, porque isso é avivamento. Porque eu não sei como você entende isso, nem como está a sua vida, que cada um pode se avaliar, mas eu fico imaginando, se eu tiver uma vida sem a presença do Espírito Santo, sem eu estar vivendo a palavra de verdade, sem eu estar cheio, sem que a maior preocupação daquele dia é o Espírito Santo, sem que a maior preocupação daquele dia seja a presença de Deus, se eu tiver uma vida assim, ela vai se tornar insuportável. É uma vida insuportável, uma vida chata, porque eu só tenho preocupação com os meus objetivos, com os problemas, eu só tenho preocupação com as coisas, eu só tenho preocupação, e a gente vai se afligindo cada vez mais.
E quando tem uma conquista, a gente faz festa, mas quando tem uma derrota, a gente desmorona. E o Senhor fica olhando para nós nessa vida louca, esperando um posicionamento nosso, de entender o reino de Deus. No capítulo 21 de Gênesis, eu fiquei imaginando isso. Quando você estiver lendo a Bíblia, queridos, fecha os olhos, medita, fecha os olhos, entra na história. Eu fiquei imaginando essa passagem aqui, ó, capítulo 21 de Gênesis, fala assim: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Deus tem promessas para você, meu irmão. Amém? Já imaginou quando chegar o momento de Deus cumprir essa promessa na tua vida? Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. E quando chegar o momento dele cumprir essa promessa na tua vida, como você vai ficar diante dele? Considerando esse tempo de vida e o foco da sua cabeça hoje, onde está? Eu fico imaginando a cabeça aqui da Sara, quando ela ficou grávida. A Bíblia não mostra, não fala isso, mas eu fico imaginando o momento que ela percebeu que estava grávida, depois de ter rido do anjo, duvidado, e depois de ter dado a serva para o marido ter um filho, que já estava dando problema com a Agar já estava dando problema ali com ela no convívio. Meu Deus, que besteira que eu fiz, me perdoa, Senhor, que besteira que eu fiz, que decisão errada que eu tomei por não esperar o Senhor falar comigo. Era só esperar, era só acalmar a alma. Tudo bem, a circunstância era terrível, era difícil, muita vergonha, mas era só esperar. Tudo que eu tinha a fazer, tudo que eu tinha para fazer, era só esperar. E o Senhor ia se mover. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão, na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. A Sara riu de incredulidade, tomou decisões malucas, mas depois ela riu de alegria. Ela riu da alegria da bênção de Deus sobre ela. O problema, queridos, é que ela riu de alegria e recebeu a bênção, mas ela teve que conviver com um filho bastardo. Ela teve que conviver com Ismael, que causou tantos problemas e causa aí até hoje. Talvez as suas decisões e as minhas, fora do plano de Deus, não vão causar guerras entre nações, como foi nesse caso, mas vão causar problemas nas nossas vidas. E quando nós tomamos decisão, olha o que aconteceu. A Sara tomou uma decisão, a decisão foi dela, ela influenciou o marido e causou um problema para todos que estavam ali ao redor. Quando nós tomamos essas decisões, nós causamos problemas nas nossas vidas e causamos problemas em quem está ao nosso redor, quem convive ao nosso redor. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados e também essa bênção se estende para quem está ao nosso redor. Amém, queridos? Aleluia. Nós precisamos aprender a confiar como Paulo, confiar cegamente em Deus. O apóstolo Paulo, quando estava lá naquele caminho e Jesus apareceu e ele ficou cego, a partir daquele momento ele teve que confiar cegamente
literalmente, cegamente, porque quem conduziu ele dali para frente, quem discipulou ele, quem curou ele, enfim, foram as pessoas que ele seguia para matar, as pessoas que ele perseguia, as pessoas que ele queria matar. Ele estava indo matar aquelas pessoas e daqui a pouco ele estava sendo cuidado, dirigido, conduzido por elas. E Paulo confiou cegamente que Deus estava conduzindo a vida dele. Nós temos que aprender, queridos, a confiar cegamente no poder de Deus. O Senhor está perguntando para mim e para você nessa noite: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Eu não sei qual é a tua causa, mas existe alguma coisa que seja difícil demais para o Senhor? Não, queridos, nada. O impossível, Deus faz o impossível, Ele realiza o impossível. O problema é se Ele quer ou não. O problema é se é plano de Deus ou não. É só isso. Mas o que é plano de Deus e o que é propósito de Deus vai se cumprir. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Deus pode fazer o impossível, meu irmão. Impossível na tua vida, mas nós temos que aprender a confiar nele. Nós temos que aprender a viver no reino de Deus. Deus age em cima do propósito dele, do tempo dele, do plano dele, do jeito dele, da vontade dele. Ele não se move pelos nossos gritos ou desesperos. Ele age conforme a vontade dele. A Sara passou tempos de incerteza, tantas incertezas. Passou um tempo de desafios, tempo de vergonha, mas até que chegou o tempo de fidelidade na vida dela. Chegou o tempo da bênção na vida dela. Chegou o tempo de rir, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de dançar. Deus se move através de você na sua história, amém, queridos? A forma de Deus se mover através da sua história, Ele é glorificado através da igreja, Ele é glorificado através da nossa história, através da igreja. O impossível pode acontecer, amém? Fecha seus olhos agora. E se você percebe que você andou nesse caminho até aqui, talvez tropeçando na fé, se você tomou decisões, como Sara tomou, se faltou crer, se houve mais dúvida do que fé, se houve mais desespero ou incerteza do que fé e do que confiança. Então é um momento hoje, é ceia do Senhor, é um momento de renovar nossa aliança, é um momento de limpar o nosso coração.